Amém. Aleluia. Lemos. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abaldou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho. Fendeu a lenha, aleluia, o holocausto, e se levantou, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu de longe. Aleluia. Então disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e meu moço Isaque iremos ali havendo adorador, e retornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque: pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, diga assim, igreja, e disse-lhe Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Diga nesta noite para o irmão que está do teu lado: Deus proverá para si a sua vitória. Diga assim de novo: Deus proverá para si a tua vitória. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja pode sentar e bater as palmas para Jesus. Mais palmas para Jesus. Aleluia. Porque eu disse para vocês que nós se preocupamos com o aqui. Glória a Deus. Às vezes se preocupamos com o aqui, e quando nós menos espera, sendo obediente a Deus, Deus provê para nós tudo quando menos nós esperamos. Aleluia, Jesus. E assim foi na vida de Abraão. O Senhor apareceu para Abraão, mesmo não sabendo que o Senhor não aprovava sacrifício humano. O texto diz, temático nesta noite, que Deus põe Abraão à prova. E tem Bíblia que diz: Deus tentou Abraão. Eu não sou especialista, mas eu pesquisei no grego tentar, ou no hebraico, tem o mesmo significado, tudo tem o mesmo impulso para um preparo diante a tentação e a provação. E o Senhor apareceu para Abraão pela madrugada e disse-lhe: Abraão, pega o teu filho, que tanto amas, e leva até o monte Moriá, e lá eu te direi o que irá fazer. Abraão já tinha a certeza qual era o propósito de Deus. Abraão já tinha a certeza que Deus também não sacrificaria o seu filho. Nós aprendemos neste texto sagrado como que Deus pode prová-lo alguém se eles mesmo já sabem que o mesmo está preparado para a provação. Deus sabia que Abraão estava preparado. Deus fez a este teste a Abraão para mostrar para mim e para vocês como sermos vitoriosos em meio a uma provação desta vida. Quando estamos sendo provados, não sabemos muitas vezes de onde vem a prova. Como Abraão foi provado, e ele sabia que a prova vinha de Deus. No caso de Jó, Jó não sabia que a prova vinha da parte do próprio Deus, que Deus era o protótipo
de tudo do causador daquela catástrofe. Mas Abraão já tinha, aleluia, a certeza em Deus que a prova vinha da parte de Deus. E ele entendeu: o Senhor me prometeu este filho na minha velhice, eu não tinha possibilidade nenhuma humana de ter um filho, mas ele prometeu, ele pediu, eu vou devolvê-lo, porque eu sei que vai ir para um bom lugar. Naquele dia, meus prezados irmãos, Abraão não mediu esforços, saiu ali de Berseba até chegar ao Monte Moriá, passando próximo ao mar Mediterrâneo, passando ali em Jerusalém, para chegar ali até, aleluia, o Monte Moriá. A Bíblia diz que Abraão andou cerca de 80 a 100 quilômetros, aleluia, para chegar até aquele Monte Moriá. E quando chega naquele Monte Moriá, Abraão avista de longe ao terceiro dia, que tem o seu significado, no domingo, e diz para os teus moços: ficai-vos aqui, que nós vamos ali para um lugar de adoração, e breve nós retornaremos a vós. Aleluia! Abraão tinha tanta certeza em Deus, que ele disse para os seus sucessores: eu vou ali para um lugar de adoração e depois nós retornaremos a vós. Mas Abraão não contou qual era o segredo, aleluia, que Deus tinha com ele. Muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a nossa bênção porque nós contamos, aleluia, a nossa bênção a terceiro. Deus tinha um propósito com Abraão, e Abraão tinha um propósito com Deus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão estava na sua faixa etária de idade de 75 anos, e Deus prometeu, ele cumpriu quando Abraão estava na sua idade de 100 anos de idade. E no passado tempo, Deus prova Abraão pedindo o seu próprio filho, que ele tanto ama, para fazer um sacrifício. Abraão não questionou com Deus. Quando estamos diante de uma prova, quando estamos diante de uma luta, podemos questionar. A única opção que nós temos, aleluia, é aceitá-lo ou reclamarmos, ou murmurarmos diante de Deus. Mas Abraão não questionou, aleluia, acordou pela madrugada, andando de cerca de 80 quilômetros a 100 quilômetros para chegar ao Monte Moriá, e não medindo esforços, aleluia, e chegou ali, aleluia, para fazer o que Deus tinha pedido. A igreja pode bater as palmas para Jesus. E quando chega ali, Abraão diz para o seu sucessor: ficai-vos aqui. Agora que vai entrar a revelação da palavra. Aleluia. Agora que vai entrar a revelação da palavra, e já nós vamos estar resumindo para os irmãos entenderem. E quando a Bíblia diz que Abraão diz para os seus sucessores, os seus moços, ficarem ali, Abraão prosseguiu o que Deus tinha lhe pedido. E quando chegou ali ao Monte Moriá, que era conhecido como um monte também para esse tipo de rituais, aleluia, de sacrifício não humano, mas sim de cordeirinho e de carneiro. Mas neste dia o Senhor fez um teste, uma prova de fé a Abraão, pedindo o seu próprio filho em sacrifício. E quando Abraão chega ali, meus prezados irmãos, começa a preparar o holocausto, ofender a lenha, aleluia, prepará-lo. E quando chega nesta hora, o seu filho pergunta para ele, como nós lemos aqui no texto sagrado: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, o fogo está aqui. Cadê, pai, o cordeirinho? Certamente Isaac
já tinha acompanhado Abraão para esse tipo de rito, ou seja, de sacrifício. Ele sentiu falta do cordeiro. Glória a Deus. E ele mesmo não sabendo que ele seria oferecido em sacrifício, não sabendo ele que o Deus tinha pedido, aleluia, ele um sacrifício e um colocando em Abraão em uma prova de fé. E eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, em Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé é que produz a perseverança. Será que estamos preparados para um ato de fé como Abraão? Tem crente que diz quando cai numa prova: ah, Senhor, eu não aceito. É como a mulher de Jó: amaldiçoa este Deus e morra. Mas Jó disse: como fala uma louca mulher. Glória a Deus, aleluia. Quando foi para adorá-lo ele em momentos de bonança, nós adoramos. Agora quando chega em momentos, aleluia, de ruína, de tribulação, eu vou, aleluia, amaldiçoar o meu Deus. Jamais, como fala uma louca mulher. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que entender, meus irmãos, que tudo é graça. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz que a misericórdia e a graça do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Palavra dita de Jeremias para o povo de Israel, quando o povo tinha mesmo pecado contra o Senhor, e Jeremias dizendo para ele: não se aposta na fé, não deixa a sua fé desfalecer, porque a misericórdia e a graça do Senhor são a causa que todos nós não fomos consumidos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, neste ato de fé, obedecer a Deus se torna difícil, se torna um desafio. Muitas vezes precisamos abrir mão do eu, abrir mão dos prazeres deste mundo, que muitas vezes, aleluia, renunciamos da carne, renunciamos do nosso eu, aleluia. Tem um grande privilégio que é para servir e receber a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor fez uma prova a Abraão, como o texto diz, que aquele filho da promessa é aquele filho que Abraão tanto amava, mas Deus sabia que era sábio de Deus, que Abraão estava preparado para esta prova. Abraão não questionou e foi até aonde Deus pediu para lhe fazer. E quando chega na hora, meus prezados irmãos, já estou terminando. Glória a Deus. Isaac pergunta para Abraão: pai, cadê o cordeiro? Interpretando o texto como nós lemos, Abraão diz para ele: meu filho, o cordeiro no seu lugar, para ti, eu creio que o meu Deus irá prover. Aleluia, Deus. E para que você se desesperar? Para que nós se desesperar do que está acontecendo na nossa vida? Glória a Deus. Para que nós se desesperar o acontecimento do mundo? O acontecimento no Brasil, onde estamos vivendo em uma crise. Crise econômica, crise social e a pior crise, a crise moral. Para que se desesperar? Abraão não se desesperou diante, aleluia, a prova. Ele ficou tranquilamente, porque ele tinha a certeza que Deus ia te surpreender. Maravilha. Glória a Deus. E nesta noite você não enxergando a derrota, mas enxergando a vitória e tendo a certeza dela, mesmo não recebendo ela, mas tomando posse dela, antes de
de receber, porque nós já temos que ter certeza da nossa vitória. Maravilha. E aquela palavra que Isaac perguntava para Abraão: cadê o cordeirinho? Era que o povo perguntava também para João Batista, em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, o povo perguntava o profeta João Batista: onde está o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo? João Batista respondeu: aleluia, ele está por vir, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Maravilha. Dá vitória, meu Deus. Quando nós olhamos para este relato bíblico, que nós sabemos que o Velho Testamento ele se complementa com o Novo. Glória a Deus. Deus se revela lá atrás de um sacrifício de um pai para filho. Aleluia. E depois Deus se revela cá na frente, aleluia, um sacrifício também de um pai para filho, enviando seu filho para morrer pelos nossos pecados. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que em João capítulo 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviando seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja bate palmas para Jesus. Glória a Deus. E quando Isaac pergunta para ele: aonde está o cordeirinho, pai? Naquela mesma hora, Abraão vive entre uma crise, a verdade e a realidade. Glória a Deus. A verdade, a crise era que ele ia sacrificá-lo, aquele filho que ele tanto amava, que o texto diz. A realidade que ele entende que Deus te deu na sua faixa etária de idade, quando a chance era mínima, olhando dentro da possibilidade humana, ele entende, aleluia, que Deus me deu, aleluia, ele está pedindo, eu vou devolvê-lo, porque eu sei que ele vai para um bom lugar. E naquela mesma hora, quando ele pega aquele filho para um sacrifício, o anjo aparece para Abraão dizendo: ei, não faça isso, agora eu sei que você me ama, agora eu sei que você é amigo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dá vitória. A Bíblia não relata, meus prezados irmãos, mas nós vamos interpretar o texto sagrado que naquela hora Abraão deve ter se prostrado, aleluia, e chorado diante do Senhor e agradecendo ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, eu fui aprovado, eu fui provado para ser aprovado e receber a coroa da vida ao qual nosso Pai prometeu. Palmas para Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão, quando fala o varão, atrela a varoa. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação. Depois de provado, será aprovado e receberá a coroa da vida, ao qual nosso Pai prometeu. Mais palma para Jesus. Já estou terminando a mensagem. Naquela mesma hora, quando Abraão se prostra diante do Senhor e agradece ao Senhor com pranto, quando ele olha para trás, meus prezados irmãos, não era um cordeirinho, Deus proveu um carneiro para um lugar, aleluia, no lugar de Isaac, o seu filho. E naquela mesma hora a Bíblia diz que quando Abraão pega, aleluia, aquele carneiro e oferece o sacrifício, porque naquele momento também o cordeirinho representava Jesus. E naquele momento, aleluia, o cordeiro não poderia ser sacrificado, por isso que Deus envia o carneiro, aleluia, e eu quero dizer
dizer nesta noite, não se preocupa com a situação da sua vida, se é financeiro, se é espiritual, se é sentimental, se é um casamento, uma causa na justiça. Eu quero dizer nesta noite que Deus irá prover para ti a sua vitória. Deus irá prover para ti a tua vitória. Agora perceba no texto sagrado, interpretando o texto sagrado. Deus não queria Isaac, o sacrifício de Isaac. Deus não queria o sacrifício de Isaac. Sabe quem Deus queria? O sacrifício de Abraão. E Deus nessa noite também quer o seu sacrifício, meu irmão. Glória a Deus. Deus nesta noite quer o seu sacrifício, meu irmão. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, mais um sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aonde está o sacrifício nesta hora? Eu vou terminar para vocês. Agora eu quero ver. Eu perguntei em Vila Isabel. Aleluia. Ninguém respondeu aqui também. Aleluia, eu creio. Abraão sacrificou Isaac? Não. Amém? Não. Primeiro sacrifício. Deus prova a fé de Abraão. Já estou terminando. Segundo sacrifício. Deus faz ele andar de 80 a 100 quilômetros de jumentinho até chegar ao Monte Moriá. Terceiro sacrifício. Deus não sacrifica Isaac fisicamente, mas sacrifica ele, sabe aonde? No seu coração. Amém? Quem entendeu, diga amém. Vou repetir aleluia, para terminar. Que significa Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro sacrifício. Deus prova a fé de Abraão, mesmo sabendo que o mesmo já estava preparado. Mas Deus fez esse teste, essa prova, para mostrar para mim, para vocês, como sermos fiel a Deus em meio à tribulação desta vida. Enquanto muitos estão do teu lado desejando a tua derrota ou não acreditando na vitória, você está focado, aleluia, na tua vitória, como Abraão estava focado na tua vitória. Primeiro sacrifício, Deus prova Abraão. Segundo sacrifício, Deus prova ele, levando ele até o Monte Moriá, andando cerca de 80 a 100 quilômetros de jumentinho. Terceiro sacrifício, ele não sacrifica Isaac, matando fisicamente, mas sacrifica dentro do teu coração, provando para Deus e para nós que ele era fiel a Deus. A igreja bate palmas para Jesus. Que Deus abençoe a todos nesta noite, em nome de Jesus. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. E Deus nesta noite não quer Abraão, Deus quer você. Deus quer você, meu irmão. Deus quer a mim. Deus quer todos nós nesta noite. Não é Abraão, mas Deus quer um sacrifício e vivo e santo e agradável ao Senhor. É o nosso culto racional. Aleluia. A igreja bate palmas para Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Mais palmas para Jesus. E quando vocês veem